Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 8º, hein, Eduardo? 8º episódio do podcast Lei e Terra. É uma honra, um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Já aproveita para seguir, compartilhar, só no sininho aí e comenta também. Esse episódio vai estar muito bacana. E eu estou muito feliz de estar novamente aqui ao lado do meu amigo, professor, mestre, tutor, maquiado, sempre maquiado. Eduardo, grande amigo. Obrigado pela presença, Eduardo. Meu irmão, eu que agradeço essa grande oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa mesa onde nós aprendemos tanto, muito. É uma gratidão muito grande. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre agronegócio, dívidas tributárias canceladas, vamos falar de decadência, prescrição intercorrente e vários outros assuntos. E para isso, trouxemos um especialista. Estamos falando do doutor Pedro Henrique Bonifácio de Souza. Muito obrigado, doutor professor, pela sua presença conosco aqui nesse nosso episódio. Eu vou ler aqui o seu currículo. Fica bom. Advogado, mestrando em Direito Tributário, comparado pela Universidade Católica da Argentina, com especialização em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. É professor nos cursos de pós-graduação em Direito Tributário do Grupo Proordem, nosso professor, inclusive, Escola Superior de Direito, e também em cursos preparatórios para o exame da ordem. E concursos públicos na área de Direito Tributário, Direito Administrativo e Direito Financeiro. E é também sócio proprietário do escritório Bonifácio Advogados Associados, com atuação especializada em Direito Tributário. Muito obrigado, doutor Pedro, pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Vitor, Eduardo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto que eu acho que é extremamente importante e bom seria, né, se todo mundo tivesse esse gosto, essa vontade de se aprofundar no direito tributário, que eu acho que é uma das certezas que a gente tem da vida, que tributos, né, faz parte da nossa atividade. Então, é importantíssimo conhecer mais sobre essa área. Obrigado. Muito importante. Bom, vamos começar falando um pouquinho execução fiscal. Vamos lá. Morte ou não? O que você me diz? A execução, na verdade, ela é assim o final, né? Então, imagina aquele contribuinte que não pagou a sua dívida tributária, porque tributo é uma obrigação, não é um favor, né? Então, quando a gente pratica lá o que a gente chama de fato gerador, compra a casa, compra o carro, faz ali a atividade, e é consequência natural o pagamento do tributo, né? E aí, se você não paga, dentro do prazo voluntário que a administração te dá, vamos dizer que a morte o final de tudo é a execução fiscal, né? Que é quando aí o juiz passa a exigir o pagamento por meio do bloqueio de bens, né? Por meio de bloqueio de contas. Então, o ideal é a gente não deixar chegar na execução, porque depois a questão probatória é mais difícil, né? O custo para você pagar, porque aí você não vai pagar só o tributo, vai pagar os honorários do advogado da outra parte. Então, fica mais custoso a obrigação tributária. Agora, por isso que é bom evitar. Mas se o produtor rural ele é alvo de uma execução fiscal, ele está recebendo uma sentença de morte ou com um bom advogado ele pode conseguir soluções viáveis para o seu problema? Na verdade, é muito importante que ele busque um profissional na área da execução fiscal, porque normalmente as execuções, a gente fala por experiência, né? Estou quase há 15 anos fazendo esse trabalho, de execuções que são cobradas ou de forma indevida, porque já teve prescrição, já teve decadência, ou o valor cobrado é muito alto, né? Então, existe um princípio que a gente tem dentro do direito, que o tributo ele não pode ter natureza confiscatória, né? Então, ele não pode ser usado como mecanismo de confisco patrimonial. Então, excesso de execução, que é quando eles estão cobrando muito mais do que a gente deve, é muito normal. E aí, na hora de você analisar juros, multa, né, o tributo em si, e olhar se realmente está dentro ou fora dos limites permitidos, o especialista ele faz toda a diferença, né? Então, eu falo que o contador ele vive o dia a dia do produtor rural, ele que vai ajudar ali no pagamento dos tributos, né, no preenchimento das guias, porque hoje a maioria dos tributos é o próprio produtor que tem que fazer a declaração. Ele não recebe nada em casa, então a maioria dos tributos hoje é assim. E aí o contador ele ajuda nessa atividade. Mas depois que a dívida já está constituída, para a gente saber se aquele valor que está sendo cobrado é devido ou não, é importantíssimo que ele verifique isso. Ou seja, ele não pague só porque está sendo executado. Primeiro analisa, veja se os valores estão corretos e se não tiver, aí sim discutir judicialmente para que o que seja pago seja aquilo que é justo, né? Aquilo que está dentro da legislação. Então, não é uma sentença de morte, né? Então, a execução tem saída, mas você não pode deixar o processo correr inerte, né? Você precisa fazer alguma coisa. Então, recebeu a citação, recebeu lá o comunicado do juiz, procura automaticamente alguém para te dar aquele apoio, para mostrar, né, aquela cobrança. Existe uma regra na lei de execução que a dívida ela tem que vir com um título de cobrança, que a gente chama, que é o título executivo, né? A certidão da dívida ativa. E esse é o documento importantíssimo. Então, a gente pega aquele documento e é a primeira coisa que a gente vai olhar.
para ver se aquilo que está sendo cobrado é justo, é injusto, né? Se está dentro dos limites, como a gente comentou. Então, por isso que é importante você contar com alguém que trabalhe especificamente com execução. Né? É importante. É que nem o médico, né? Você não vai tratar do seu, sei lá, do seu coração, você vai a um oftalmologista. Exatamente. Né? Se você está falando de dívidas tributárias, de execução fiscal, você tem que ir num tributarista. Uhum. É isso que você está falando, né, professor? É. E não é porque eu advogo para contribuinte, mas o que eu vou falar aqui é... Acho que de cada 10 execuções que a gente pega, o que eu já peguei, de cada 10, assim, fazendo uma estatística, 8 tinha problemas, né? Então, a gente vê que há uma grande incidência de dívidas tributárias sendo cobradas de maneira a mais do que o devido. Não é que o contribuinte não deve. Ele deve, mas não aquele valor que está sendo cobrado, né? Então, por isso que é importante você fazer essa verificação. Maravilha, doutor. E eu achei muito interessante a consideração que o senhor fez inicial. Olha, que bom seria se todos buscassem compreender o direito tributário. O senhor até comparou o direito tributário com a questão que é obrigatório e não é uma faculdade. Uhum. E, inclusive, a gente brinca comparando-a com a morte, né? Que é duas certezas que se tem, que vai morrer e que vai pagar tributo. Exatamente. Né? É isso aí. E é verdade. Não é verdade? E se a gente buscar proporcionalmente dentro de uma empresa, vamos dizer empresa, assim, porque o produtor rural é um empresário, né? Às vezes ele pode até não se considerar por conta da paixão, do amor que ele tem pelo seu negócio, mas ele é um empresário. Se você considerar o percentual que se paga de imposto perto de um faturamento bruto, você vai entender que o maior gargalo, a maior janela de gasto que o empresário, que o produtor rural tem, é com tributo. E aí me vem esse comentário extremamente relevante que o doutor Vitor, que o senhor ponderou com maestria, de que a execução fiscal, embora seja a última instância ali da cobrança do imposto, ela não é a sentença de morte, porque há meios de se defender e, inclusive, de excluir a existência daquela dívida. E na produção rural, nós estamos diante de um contexto que, embora tenha muitos benefícios fiscais, existe uma carga tributária e vários impostos, né? É o Fundo Rural, é a contribuição do Senar, é o ICMS em várias operações, as que não são isentas, o ITR vinculado à propriedade rural. E dentro desse contexto, qual o diferencial você traria para nós aplicando o direito tributário no agronegócio? Eu digo que assim, né, o tributo, como você falou, é a certeza que a gente tem para qualquer empresário. Eu falo que o governo, ele é um outro sócio, né? Porque você tem os seus sócios com quem você escolhe para fazer a sociedade e o governo, ele acaba entrando ali sempre, independente da área que você vai atuar. E a carga tributária, hoje em geral, se a gente perguntar para o empresário, ele vai dizer que é alta, né? Então, eu não conheço ninguém que diga, não, a carga tributária é justa, por N motivos, né? A gente olhando o ponto filosófico do tributo, o Estado ele vai nos prover serviços públicos, em troca a gente vai contribuir pagando tributos, né? Esse seria o olhar mais filosófico. Mas na prática a sensação que a gente tem é que a carga tributária é alta porque eu pago mais do que eu tenho de retorno, né? Então, partindo dessa premissa que a gente sempre olha a relação tributária como uma relação de desconfiança, uma relação conflituosa, a gente perde um pouco desse olhar filosófico que deveria, né, ter pelo tributo, talvez, né? Mas, então, em toda a área econômica, a gente tem uma carga tributária expressiva, né? Pelo menos é a sensação que o empresário vai ter. E muitas vezes, a gente já atuou em planejamento tributário, por exemplo, a gente percebe que, na verdade, a escolha de um regime tributário talvez mais justo para aquele tipo de produtor é importante, né? Então, a gente falando com o produtor rural, você já pensou se seu regime tributário hoje, o atual, ele é o mais justo para o seu negócio? E quando eu estou falando de justo, é no sentido de mais econômico. Claro. Né? O Conselho da Receita Federal, ele fala que toda escolha tributária ele tem que passar por um propósito negocial. Então, não pode ser apenas a economia do tributo em si. Mas investir o dinheiro que vai sobrar, seja em maquinário, seja em força de trabalho, né? Diminuir o custo do produto para ficar mais barato para o consumidor. Então, muitas vezes, essa sensação de carga tributária ainda é maior porque a pessoa está escolhendo o regime errado. Então, por isso que é importante, agora que a gente vai chegar perto do final do ano, você já começar a prospectar, a projetar o que você espera de faturamento para o ano que vem. Porque através dessa informação, uma das informações que a gente coleta é essa, para você poder escolher o regime. Porque hoje a lei, ela te dá várias opções. Você pode recolher no simples, você pode recolher no lucro real, no lucro presumido. Agora, com a reforma tributária, o produtor rural vai ter a opção de recolher os novos tributos ou não, dependendo do faturamento dele. Certo. Então, fazer esse raciocínio antes, né, de começar o ano calendário, como a gente costuma chamar, é importante. Porque, às vezes, além da carga tributária já ser alta, você está pagando uma carga tributária maior do que você deveria, né?
E como você comentou no início, às vezes o produtor rural, como ele não se sente empresário, ele vê isso apenas como um custo. Então, ele não tem às vezes, essa perspicácia, às vezes até essa curiosidade de questionar. Será que eu estou pagando exatamente o que eu posso ou o que eu preciso pagar, né? Então, às vezes, observar isso. E dentro dessa seara de tributos que você falou, ITR, ICMS, né, contribuições previdenciárias, o próprio Fundo Rural. Aqui em Goiás, a gente tem o Fundeinfra, né, que não é tributo, mas é mais um custo da atividade estatal. Então, por isso que é importante você fazer sempre essa análise. Acho que tudo começa, quando a gente vai falar de carga tributária, é você olhar o planejamento. Que tipo de opções a lei me dá? É igual o produtor pessoa física. O produtor rural pessoa física, ele tem várias opções na própria legislação do imposto de renda que pode fazer ele pagar menos, olhando os custos que ele tem da atividade, não olhando apenas aquilo que ele ganha, mas aquilo que ele gasta para poder, né, exercer a sua atividade econômica. Então, enfim, a lei hoje ela estabelece várias opções. Se você conseguir, no início do ano calendário, pensar em qual seria a mais justa, de acordo com a minha capacidade do que eu espero faturar, do que eu espero ter de lucro, já é um bom caminho para você pagar aquilo que realmente a lei obriga, né? Eu falo, você não vai pagar nem mais nem menos, você vai pagar aquilo que a lei estabelece, o justo, né? E para isso você precisa fazer esse planejamento, para que a dívida tributária não se torne aquilo que era pagável, algo impagável, né? Eu costumo dizer que a dívida tributária é uma das piores para você dever. Seja por causa da carga moratória, que é muito alto, juros, multa. Aqui no estado de Goiás, a maior parte dos tributos, quando você deixa de pagar, o ICMS, por exemplo, que você comentou, a multa é de 100%. Então, se você estava devendo 1.000, agora você deve 2.000, só porque deixou de pagar, né? Então, mero inadimplemento gera uma multa muito alta, sem contar os juros moratórios, né? O Goiás usava um índice de correção para atualização da dívida, correção monetária, que era o IGPDI, que era um índice altíssimo. Só agora, em 2021, que o Supremo falou, não, tudo vai ser Selic. Então, agora, pelo menos, a taxa Selic, normalmente, ela é menor do que o índice que era utilizado aqui pelo estado de Goiás, né? Mas, mesmo assim, a dívida tributária se torna alta. Então, quanto mais tempo você deixar de pagar, maior vai ficando, né? Por isso que é importante, você inicia pelo planejamento, para olhar qual seria o melhor regime na sua situação. Estabelecido isso, fazer o monitoramento, né, de mensal, de acordo com a data de vencimento, para você não deixar aquela dívida aumentar. Então, às vezes, pensar num parcelamento, numa negociação. Hoje, a gente tem diversos programas de parcelamento que o governo vem fazendo, tanto federal quanto estadual, para você cumprir com a obrigação tributária, né? Então, assim, resumindo, eu digo que o grande diferencial, quando você pensa na carga tributária, é primeiro fazer essa reflexão. Estou pagando o que é certo? Feito isso, né, entendendo qual é o melhor regime, aí sim começar agora a cumprir as obrigações e sempre monitorar para ver se aquela inadimplência pode tornar essa dívida depois uma dor de cabeça terrível para o produtor, né? Agora, professor, no direito, e para quem está nos assistindo, né, na advocacia em geral, os prazos são sempre muito importantes, né? Você perde um prazo ou deixou de contar o prazo, e também para a administração pública também, na relação com o contribuinte ou com o jurisdicionado. Sim. Então, dentro dessa perspectiva de prazos, né, quando uma dívida, qual a diferença entre a decadência, a prescrição intercorrente, e como o contribuinte pode, o produtor rural, na visão, né, na perspectiva de contribuinte, como ele pode se defender quando uma dessas dívidas tributárias dele já não pode ser mais cobrada em função do decurso do tempo? É importante a gente pensar que, quando a gente estuda, né, dentro do direito a segurança jurídica, ela passa também por um prazo razoável para que as relações se perpetuem, né? Então, no direito tributário, muitas vezes, por ser uma dívida pública, as pessoas têm a ideia de que ela não prescreve, não decai, que é uma dívida eterna, né? Se eu deixar de pagar, aquela dívida vai ser eterna. E, na verdade, não. O CTN, que é o Código Tributário Nacional, que se aplica para todos os entes federados, independentemente se é estadual, municipal ou federal, estabelece um prazo, regra de 5 anos. Então, eu comentei anteriormente que hoje a maior parte dos tributos rurais, quem tem que fazer o lançamento, quem tem que gerar a guia é o próprio contribuinte. Hoje, claro que ele conta com um contador, com um advogado, alguém dentro, né, da atividade contábil, vamos dizer, para fazer essa apuração. Mas, em regra, é o próprio contribuinte que tem que fazer esse lançamento. Vamos pegar o exemplo do ITR, né? Se eu tenho uma casa rural, eu preciso fazer o lançamento do ITR. Então, normalmente no mês de setembro é o prazo que a gente tem para fazer isso. Se eu não fizer essa declaração, aí começa a contar o prazo para a administração fazer no meu lugar. Então, se eu, produtor rural, esquecer de fazer a declaração do ITR, passa a União, no caso, né, a Secretaria da Receita, a ter um prazo para ela fazer esse lançamento. Então, a decadência ela vai simbolizar exatamente esse prazo. O prazo que eu tenho para lançar o tributo. O lançamento que eu digo é o boleto, né? Então, se eu, produtor rural, ao fazer a minha declaração, eu já estou fazendo o lançamento. E aí eu vou ter o prazo para pagar, que em regra 30 dias, eu posso parcelar, dependendo do valor. E aí, se eu deixar de pagar,
eu posso ser cobrado judicialmente, né? Mas pensando no prazo para eles fazerem esse lançamento, esse é o prazo da decadência. E o prazo é de 5 anos. Então, se eu tinha que até o mês de setembro desse ano fazer a declaração e não fizer, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, começa a contar esse prazo de 5 anos que eles têm para me lançar. Se eles não fizerem um lançamento nesse prazo, não pode mais. A gente costuma usar um vocábulo que é o direito não socorre aos que dormem, né? Então, se eles demorarem para me lançar, decaiu. Então, a decadência é o prazo para lançar. Imaginando que o lançamento foi feito no prazo, dentro desses 5 anos. Venceu o tributo, se eu não pagar, aí começa o prazo da prescrição, que é o prazo que eles têm para me executar, né? Então, prescrição é o prazo que eles têm para entrar com a ação na justiça para me cobrar. Então, se esse ITR não for pago, o ICMS, no caso do Estado, né, as contribuições previdenciárias da União, enfim, se eu deixar de pagar algum tributo, o ente credor, ele tem, assim que vencer, começa a contar esse prazo de 5 anos, né? E aí, se eles não me executarem, não protocolarem essa ação em 5 anos na justiça, eles também perdem o direito. Por isso que uma das coisas que a gente olha quando chega uma execução, primeira coisa é isso. Será que o lançamento foi feito no prazo? Foi o próprio contribuinte que gerou o lançamento ou foi o fisco que fez porque o contribuinte esqueceu, né? Importante também frisar que quando eu esqueço de fazer a declaração do ITR, por exemplo, quando o governo for fazer nesse prazo de 5 anos, ele vai me cobrar juros e multa, porque eu tinha que ter feito lá atrás a declaração, né? E aí venceu, não paguei, 5 anos para me executar. Quando a gente pega a CDA, que é o título que alimenta a execução, a gente olha para ver se esse prazo passou. Porque isso gera a extinção da dívida. Não pelo pagamento, porque eu não paguei, mas porque eles demoraram para me cobrar, né? E uma das coisas que a gente mais escuta, né, principalmente quando a gente vai numa repartição pública, às vezes, questionar uma dívida tributária, eles falam, não, mas dívida pública não prescreve. O que não é verdade, né? Dívida prescreve sim, e por isso a gente tem que ficar atento a esses prazos. Às vezes a gente pega situações de dívida de 2008, 2010, que está sendo cobrado agora. Que a gente sabe que a administração ela é burocrática, a administração ela é grande. Então, às vezes, esquece, passa alguém, né? Eu fiz um caso o ano passado em São Paulo, no finalzinho do ano, que a gente foi para fazer uma sustentação oral no tribunal, e era um lançamento ao Estado de São Paulo, que a gente fala, isso não acontece mais, o governo fica atento aos prazos. Acontece. Então, a gente fez um caso agora recente em São Paulo, que era uma dívida de 2016, acho 2016 ou 2017, estava sendo cobrada agora em 2024, né? Então, já tinha prescrito, não podia mais fazer a cobrança. Por isso que é importante você olhar esse prazo. Agora, estou sendo executado. Vamos imaginar que eles lançaram no prazo certo, que é a decadência. Me executaram no prazo correto, que é a prescrição. Por quantos anos esse processo vai durar? Porque a execução, para que ela serve? Trocando, né, falando bem objetivamente. Pegar bens do devedor para pagar a dívida. Agora, imagina aquele produtor rural que não tem o que pegar, não tem patrimônio, né? Não tem bens no nome dele, a única coisa que ele tem são maquinários para atividade rural dele, que em tese é empenhorável, eu não posso bloquear. Por quantos anos esse processo vai durar, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele tem um relatório que ele emite anualmente sobre a produtividade do judiciário. E foi feito um relatório de que a execução fiscal, ela demora em média no Brasil 18 anos, um processo para até começar e acabar. Então, imagina o prazo que isso leva, né? E na lei está escrito que se a pessoa não tem bens, se a pessoa não tem patrimônio, a execução tem que ser extinta em até 6 anos, né? A gente faz uma contagem de prazo, mas no máximo 6 anos, que é a prescrição intercorrente, que é a prescrição que corre dentro do processo, né? Então, são 3 prazos diferentes que a gente precisa olhar. A decadência, que é o prazo para eles lançarem, a prescrição, que é o prazo para eles executarem, e depois, dentro da execução, quantos anos ela vai durar, que é a prescrição intercorrente, né? Então, são 3 institutos do direito que representam a mesma consequência, a extinção da dívida pela demora no prazo do seu cumprimento, né? Por isso que, quando você pega uma execução antiga, a gente olha decadência, prescrição e prescrição intercorrente. Se é uma execução recente, a gente pega decadência e prescrição, né? Para a gente olhar sempre se aquela dívida está no prazo ainda ou não. Agora, a prescrição intercorrente, pelo que eu entendi, professor, é no caso da pessoa não ter bens. Exato. Mas se a pessoa tiver bens e for uma falha da administração e o prazo for passando, ainda assim, se superar os 6 anos, vai ser considerada prescrito ou não? Não. Quando você tem um andamento processual, né, um impulso processual, a gente não conta a prescrição. Falando, né, até para se alguém quiser, algum produtor rural quiser pesquisar, o artigo 40 da Lei de Execução, que é a Lei 6.830, ela fala que para poder começar a contar a prescrição, primeira coisa que tem que acontecer, ou ele não ser encontrado, o devedor, ou ele não ter bens. Então, se ele não tiver bens, aí eu começo a falar em prescrição intercorrente. Suspende-se o processo por 1 ano e depois começo a contar a prescrição por mais 5. Por isso que dá 6 anos no total, né? Então, imaginando que eu fiz um bloqueio parcial na conta dele. Aí, 1 ano depois, foi lá e achou uma casa.
2 anos depois achou um carro. Então, esses encontros patrimoniais interromperia a contagem. Então, eu zeraria a contagem e começaria a contar novamente. Por isso que tem, sim, execuções que estão há 20 anos no judiciário e são válidas, porque é um impulso processual rotineiro. E aí a gente sabe que a administração judiciária não tem efetivo para atender todo mundo, então o processo demora mesmo, né? Tem processos meus na Justiça Federal que tem há 14 anos, 13 anos de execução. E isso, se estiver andando o processo, é normal. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução, em fevereiro desse ano, porque tem execuções de menor valor que estão paradas há muito tempo. E aí, para não precisar o advogado da parte pedir a extinção pela prescrição intercorrente, eles fizeram uma força-tarefa e estão extinguindo sozinho as execuções. O próprio judiciário, né, reconhecendo que está demorando muito, ele mesmo extingue. Né? Isso é uma forma de tentar diminuir o volume de processos que a gente tem de execução dentro do Brasil. Mas nesse seu caso especificamente, se encontrar patrimônio, encontrar bens, a execução vai continuar até a satisfação integral da dívida, ou quando não tiver mais nada, aí eu recomeçaria a contar aquele prazo de prescrição que a gente falou. Maravilha. O senhor deu o exemplo do ITR e eu acredito que é bem interessante a gente trazer em nosso bate-papo a importância do produtor rural usar de um profissional que tenha conhecimento tributário para fazer a declaração do ITR. Até para ele não pagar imposto indevido, porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento da exclusão da área da reserva legal, da área de preservação permanente, da base de cálculo do ITR. Sim. E às vezes ele faz uma declaração economizando, assim, por meio de um profissional que não é específico da área, e essa economia sai bem cara, né, doutor? Sim. O ITR, ele tem uma ponderação diferente do IPTU, porque o IPTU, a própria administração faz o cálculo. Então, em tese, ela tem as informações e ela vai lá e gera o lançamento. Se eu quiser questionar, eu tenho esse direito também de questionar sem problema nenhum. O ITR, ele já gera uma atuação ao contrário. Quem faz a declaração é o contribuinte. E nem sempre o sistema é tão amigável para todo mundo, né? É igual ao imposto de renda à pessoa física. Quando a gente começa a declarar lá a pessoa física o imposto de renda, é um sistema que aparentemente é simples, porém os campos têm as suas estratégias. Então, o que você comentou, dentro do ITR nós temos uma série de isenções. Então, eu posso tirar a área construída, o valor, eu posso excluir a área de preservação permanente, a área de reserva legal, áreas imprestáveis. O grau de utilização do imóvel influencia no valor do imposto. Então, assim, existem vários detalhes que se a pessoa, que não é a especialista nesse assunto, faz uma declaração simples, pode ser que ela esteja pagando mais. Né? E ao mesmo tempo que o governo tem 5 anos para nos cobrar, a gente também tem 5 anos para pedir a restituição. Então, se eu descobrir agora que lá em 2015, 2016, eu paguei um imposto indevido, eu já não posso mais pedir restituição, entende? Então, esse prazo, ele corre para os dois, né? O prazo para o governo vir nos cobrar e a gente também, se pagou algo errado, pedir restituição. E acontece, né? A gente não vai falar que às vezes é falha do profissional, mas como a gente comentou, muita coisa às vezes no dia a dia, o produtor não vai se preocupar em entender os detalhes do sistema, né? E ele também não é tão claro. Às vezes você lê, só dar um exemplo, a Receita Federal ela lança perguntas frequentes do imposto toda vez que começa a declaração. Só da pessoa física tem mais de 1.000 perguntas esse arquivo, né? Que a gente chama de perguntão da Receita. Às vezes o produtor, o empresário não vai parar para olhar todas as perguntas que estão lá para ver o que pode ajudar ele ou não. Né? Por isso que às vezes esse investimento de você pedir para um profissional fazer a sua declaração é importante. Porque aí você olha se aquilo está sendo cobrado de maneira errada ou correta. Você pode pegar a declaração ou desse ano ou do último ano, passa por um especialista e fala, essa aqui foi a minha declaração do imposto de renda, do imposto da terra rural. Vê se está certo. E a gente vai olhar para ver se aqueles elementos estão certos ou errados, né? Principalmente nesses benefícios de isenção. Isenção é quando eu deixo de pagar porque a lei me dispensa, né? Então, se eu tiver esse desconto, que a gente costuma falar mais claro para o empresário, né? Falar, isso aqui é um desconto que você não precisa pagar. Isso pode favorecê-lo. Né? Na própria aula que a gente teve lá depois, num curso, eu comentei sobre o planejamento do ITR. Quanto mais você usar do imóvel, menos você paga. O IPTU, por exemplo, já não tem essa lógica. Então, quanto mais coisas eu tiver na minha casa, mais infraestrutura, mais área construída, mais eu vou pagar. O ITR é o contrário. Então, se você entende essa lógica, isso pode te ajudar a pagar menos imposto. Né? Por isso que é interessante você levar para um especialista fazer essa análise. Professor, o senhor falou sobre o perguntão lá para a Receita, né? 1.000 perguntas, ou uma quantidade imensa, centenas de perguntas, e as pessoas se perdendo ali para poder entender. Isso é um sintoma claro de que o nosso sistema tributário é confuso. Sim. Né? É complexo. Né? Daí até a necessidade de se contar sempre com profissionais para que você, como o professor falou, não pague a mais ou consiga, se tiver pago a mais dentro do tempo ali da prescrição,
ver o seu ressarcimento. Mas só acho que, porque uma das discussões que se tinha à época em relação à reforma tributária, um dos objetivos, já que não se conseguiria o que poderia ser um objetivo para nós, né, que era diminuir a carga tributária, mas em face de todos os compromissos que a União, os estados e municípios têm, como se não seria possível diminuir a carga tributária, uma ideia seria simplificar o sistema tributário para facilitar o pagamento e talvez até aumentar a arrecadação, porque as pessoas ficaria mais simples de se pagar, né? Em relação ao produtor rural, essa reforma tributária que aconteceu, que está em curso ainda, porque tem algumas regulamentações que estão sobrevindo, né? Ela realmente simplificou a vida do produtor rural ou no geral, não? Para carga tributária, eu acho que ele não vai ter diferença. Então, o que ele pagava hoje é o que ele vai continuar pagando. Então, ele não vai ter uma sensação de economia. Agora, com relação a essa questão que você falou da simplificação da lei, por que hoje o direito tributário ele é visto como algo complexo? Porque cada ente público tem sua própria norma. Né? Quando a gente olha o Código Penal, é um só para o Brasil inteiro. Código Civil é um só para o Brasil inteiro. Trabalhista é um só. Tributário, não. Cada ente público tem o poder de legislar sobre seus próprios tributos. Então, um produtor rural, no caso, que paga ICMS, se ele atua em vários estados, ele tem que conhecer a legislação estadual de todo mundo. Então, assim, é totalmente incabível você fazer essa exigência. Agora, com a reforma, esse tributo passou a ser nacionalizado. Apesar da arrecadação ser estadual e municipal, então os estados e municípios vão arrecadar, quem vai legislar, quem vai criar a norma, vai ser a União. Então, qual que vai ser, no caso, né, o Congresso Nacional. Nesse caso, qual vai ser, assim, a grande, vamos dizer, o grande diferencial? Eles vão pagar igual para o Brasil todo. Vai acabar aquela história de que São Paulo é de um jeito, Goiás é de outro, Mato Grosso é de outro. Agora é um jeito só para todo mundo. Então, nesse sentido, eu acho que vai agregar muito. Você ter uma lei nacional que vai definir as diretrizes e Estado e município fica com o produto arrecadado. Né? Então, a reforma ela trouxe essa distinção. Como agora o ICMS vai acabar, e o ISS também, mas falando agora especificamente do ICMS, que é algo muito relevante para a atividade do produtor rural, ele não vai mais pagar ICMS para o Estado. Agora ele vai pagar IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, só que a legislação que rege esse imposto é nacional, que é a Lei Complementar 214. Então, ela regulou o imposto para o Brasil inteiro da mesma forma, então agora vai ficar muito mais fácil a gente poder recolher, porque agora não importa mais o Estado que opere, o que importa agora é a lei que vai ser única para todo mundo. Então, vai simplificar. É claro que a carga tributária, a economia não vai, né, o produtor não vai sentir economia. Talvez ele até sinta que aumente um pouco. Porém, a gente olha que pela questão, para nós, né, que advoga e estuda a lei, vai ficar muito mais simples, porque agora a lei vai ficar igual para todo mundo, né? E é interessante falar a respeito de simplicidade ou complexidade da legislação tributária, no sentido também que, às vezes, essa dinâmica da análise tributária ela não decorre exclusivamente da lei. E isso é que traz maior complexidade para a interpretação geral do que se deve ou não pagar de tributo. Por exemplo, pouco tempo atrás chegou um cliente no nosso escritório falando o seguinte: olha, eu fiz eu fiz um parcelamento de tributo, só que eu queria que você avaliasse se lá atrás não tem qualquer problema em relação a esse tributo. E nós identificamos que já estava decaído o tributo antes dele ter feito o acordo. E a pergunta que ele me fez: e aí, eu vou poder questionar, mas eu não confessei a dívida, eu já não paguei 3 parcelas? E é algo interessantíssimo, né? Que nós já temos decisões favoráveis no sentido de que o parcelamento não inibe um vício anterior. Mas, às vezes, até um profissional de direito, um advogado excelente profissional de uma outra área que não comungue, não compartilhe diariamente do tributário, não saberia dessa particularidade, dessa possibilidade. Até porque, se a gente buscar lá no Código Civil, a inovação poderia me pôr em xeque. Né? Olha, mas peraí, não houve uma inovação? Mas não é o caso. E, assim, o senhor que tem muito mais experiência na área tributária do que nós, já que nós atuamos muito mais focado no agronegócio, e o senhor de uma forma mais geral. Isso acontece de uma forma muito frequente? Sim, até faço uma reflexão, né? Hoje, se eu te perguntar assim, você como produtor rural, imagina que você tem uma dívida e que para você a dívida à vista é algo impagável pela sua condição financeira, aí vem o governo e te oferece um parcelamento. Você diria que isso é bom ou ruim? Né? Se o governo te dá esse parcelamento, para você parcelar, hoje tem parcelamentos em 180 vezes, você pode pagar em 10 anos. Então, assim, hoje tem, né, facilitou muito. O parcelamento é bom ou é ruim? E por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, uma dívida que está para prescrever, já está ali há quase 5 anos vencida, o governo vem e lança um programa de parcelamento. Aí o que o contribuinte faz, animado com isso? Parcela. E aí qual é o efeito do parcelamento nessa contagem que a gente está falando da prescrição? Ela zera e começa de novo.
Então, muitas vezes, o contribuinte ele fica parcelando, mesmo sabendo que ele não vai conseguir pagar, Entendi. e aí ele não percebe que ele está postergando o prazo de uma prescrição. Porque cada vez que eu parcelo, e eu posso parcelar quantas vezes o governo me der de opção, isso interrompe a prescrição. Então, existem dívidas, às vezes, que está 15 anos vencida, só que de tantos programas de parcelamento que ele fez, isso já gera a interrupção da prescrição. Agora, vamos imaginar no seu caso. Ele fez lá um parcelamento de uma dívida que já tinha se esgotado 5 anos, então já estava prescrita. Exato. O Código Tributário Nacional, ele fala que a prescrição, ela extingue a dívida. E não há nada que ressuscite ela nesse sentido. Então, você pagando ou não, e você pode ter pago ou por inocência, ou porque o próprio funcionário ali te obrigou, ou porque você precisava de uma certidão, enfim, qualquer que tenha sido o motivo, você tem o direito, se você pagou, a pedir essa restituição. E aí, de novo, eu volto para o prazo dos 5 anos. Né? Então, se eu descobrir que quando eu fiz o parcelamento, a dívida já estava prescrita, ou decaída, no caso, eles lançaram fora do prazo, eu posso pedir a restituição desse tributo. Porque o parcelamento, ele não ressuscita a dívida. O que eu sempre falo é assim, antes de você parcelar, olha a lei. E aí, não estou dizendo para o produtor fazer essa análise, mas procura alguém para fazer a leitura dessa lei. Porque a lei tem requisitos, o parcelamento nem sempre pode ser para você. A gente pegou um caso no escritório interessante, que a pessoa fez o parcelamento, hoje é tudo digital, né? Então, você não precisa, às vezes, nem ir na prefeitura, nem ir no governo fazer. Você faz pela a própria Receita Federal mesmo, tem um site, né? Regularize. E pelo Regularize, você pode fazer ali seu parcelamento. Aí, o que aconteceu? Esse cliente fez o parcelamento, só que ele não cumpriu os requisitos da lei. Só que a inteligência do sistema não bloqueou naquele momento. Aceitou o parcelamento dele, como se fosse verdadeiro. 1 mês, 2 meses depois, ele recebe a notificação da Receita dizendo que o parcelamento dele foi rejeitado porque ele não cumpriu os requisitos. E realmente, se a gente olhar na lei, ele não cumpria os requisitos. Mas qual foi a questão? Só esse mero ato dele parcelar uma dívida que não podia ter sido parcelada. Interrompeu a contagem. Então imagina, uma dívida que já estava para prescrever, ele parcelou sem ter o direito, porque ele não olhou a lei direito, e aí o que aconteceu? Zerou a dívida e agora tem mais 5 anos para executar. Então, por isso que o parcelamento ele pode ser bom se você tem a intenção de pagar. Se realmente você fez uma análise ali e falou, eu consigo pagar aqui 500 por mês, vou conseguir fazer esse pagamento. Agora, se você tem o objetivo de protelar o pagamento da dívida, eu quero enrolar para não ser escrito em dívida ativa, não ter meu nome protestado, então eu vou parcelar, mas eu não vou conseguir pagar, e aí quando vier um novo refis eu faço de novo, eu sugiro que você reflita se realmente essa é a melhor decisão. Porque a gente não orienta o cliente a fazer dessa forma. Porque o parcelamento, ele interrompe a prescrição toda hora, mas se, né, como a gente falava, se já estava prescrito e eu parcelei, eu posso pedir a restituição. O parcelamento, ele é uma medida muito útil para quem realmente pode pagar, né, aquela dívida tributária. E outra coisa também importante é que quando você vai parcelar, às vezes já tem dívida prescrita, você já sabe que está prescrito, mas o governo fala, não, ou você parcela tudo ou você não parcela nada. Nossa recomendação, faça adesão ao parcelamento, porque normalmente esses parcelamentos têm data de início e fim. Faça adesão para não perder o prazo. Aí a gente ingressa com uma ação, judicialmente falando, para pedir a reconhecimento da prescrição e aí excluir aquele montante que já está prescrito. Que hoje é muito comum. Você vai lá no órgão público, ele não te deixa aderir a só o que você quer. Ele falou, ou você parcela tudo ou não parcela nada. Né? E às vezes você vai discutir judicialmente... Perde o prazo. Aí perde o prazo. E judicialmente há uma corrente majoritária de que se você não aderiu no prazo, o judiciário não pode legislar. Então o judiciário não vai se intrometer. Por isso que parcele. Eu não estou confessando a dívida? Em âmbito administrativo, sim. Mas em âmbito judicial, não. Então você pode discutir em âmbito judicial o reconhecimento. O juiz vai mandar abater a dívida prescrita, né, tirar daquele valor parcelado. E se você já pagou a mais, você pode pedir restituição, ou você pode abater do que vai ser pago no futuro. Então, o ideal é você essa contagem da decadência e prescrição, ela é muito importante, porque eu falo lá no escritório, a gente tem um checklist de como que a gente começa a análise de qualquer demanda tributária, né? Aí eu comento que a primeira coisa é a gente descobrir se é tributo ou não, porque as pessoas acham que tudo que paga para o governo é tributo e nem sempre é. Então é a primeira conferência. Aí depois, uma das conferências é essa. Olha se teve decadência e prescrição. Se o cliente parcelou, veja quando ele parcelou, quando ele deixou de pagar. Que aquele contribuinte que parcelou e não conseguiu pagar, a prescrição volta a contar de novo. Então agora eles têm mais 5 anos para me executar. Então antes de fazer um novo parcelamento, vamos pensar para ver se já não está prescrito, vamos olhar para ver se você tem condições de pagar. Né, para você não deixar aquela dívida se arrastar por anos. Porque tem contribuinte que é prática da empresa ou da atividade ficar parcelando uma dívida que sabe que não vai conseguir pagar. Né? E aí gera o efeito da interrupção da prescrição. Exatamente, perfeito. Professor, qual que é o impacto de uma notificação de fiscalização, uma notificação de um auto de infração
sobre o contrato, sobre a decadência, né? O que efetivamente acontece? Tem alguns mitos aí em torno dessa questão. Quando você está devendo um tributo, às vezes você é fiscalizado pelo ente público. Então, ele faz uma fiscalização, às vezes, presencial, à distância, e aí a lei fala que a primeira coisa que tem que acontecer é o termo inicial de fiscalização. Então, é importante saber que esse termo inicial de fiscalização, ele já começa ali a contar o prazo da decadência. Então, se eles descobrirem que existe algum tributo não pago pela empresa, e aí eles vão gerar, né, o carnê para pagar, então a decadência ela já começa a fluir ali a partir do momento desse termo inicial de fiscalização, né? Então, muitas vezes o contribuinte fez a declaração daquilo que ele queria pagar, mas não daquilo que é devido. Ele declarou 10 mil, mas tinha que ter declarado 50 mil. Então, 40 mil ficou de fora. Aí ele foi lá e pagou os 10 mil. O governo agora tem 5 anos para descobrir que ele se omitiu com relação a esse valor. Não vamos entrar no mérito se é doloso ou não, né? Se ele fez isso de forma intencional ou não. Mas se tiver uma diferença que ele não tenha declarado e, por consequência, não pagou, o governo tem esse prazo de 5 anos. E aí, imaginando que ele foi lá e fez o termo inicial de fiscalização, esse prazo já está contando. E hoje, na minha vida prática, eu nunca peguei um caso que tenha demorado mais do que 5 anos. Tá? Então, normalmente, eles sempre analisam nesse prazo razoável, identificam que existe uma dívida não paga, e aí ele vai lá e lança a diferença, cobrando aquele valor específico. Então, a fiscalização ela é importante, né? E também uma coisa relevante a se falar é que a fiscalização ela não pode ser obstruída. Mas nem tudo você precisa levantar prova contra você mesmo. Então, também, quando é fiscalizada, a melhor coisa você fazer é procurar um especialista. Eu lembro uma época que eu trabalhava numa empresa de telecomunicações em São Paulo, e aí a gente tinha lojas, né, para atender os consumidores. E aí um fiscal chegou lá e meio nervoso, tô aqui para fiscalizar. Como era loja de aparelhos celulares, ele, olha, eu vou apreender os aparelhos se estiver errado. Já foi com uma postura um pouco mais reativa, né? E até para tentar constranger ali a gerente da loja, né? E os clientes ficaram meio receosos do que estava acontecendo e tudo mais. Então, essa fiscalização, às vezes, ela é abusiva. Então, você precisa pedir o termo inicial de fiscalização para ver aquilo que está sendo fiscalizado. Você só é obrigado a mostrar aquilo que tem a ver com a fiscalização. A gente tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que você não pode obstruir a fiscalização, mas também você não é obrigado a mostrar nada que não tem a ver com a fiscalização. Então, se eu estou sendo fiscalizado de ICMS, ele vai poder olhar os meus livros, os meus documentos ligados a ICMS. Então, suponhamos, por que ele está me perguntando se os meus funcionários são registrados ou não, sendo que isso não tem influência com o tributo. Então, você pode se negar a mostrar, né? Então, existem alguns cuidados que a gente tem que ter na fiscalização. Hoje, depois da decisão do Supremo de 2016, que estabeleceu que o sigilo bancário ele não precisa mais ser transferido com autorização judicial, eu posso, eu fisco, né, eu prefeitura, pegar as informações bancárias do contribuinte. Então, às vezes, tem contribuinte que vai lá e voluntariamente apresenta documentos que possam comprometê-lo, né? Então, o ideal também é ele olhar se aquela fiscalização vai ou não prejudicar, né, a sua atividade. E aí, por isso, quando ele for fiscalizado, a primeira coisa é buscar um profissional, né, um advogado, uma advogada, que vai poder orientá-lo naquilo que ele é obrigado a mostrar e naquilo que ele não precisa mostrar prova, né, não levantar prova contra ele próprio, né, para evitar qualquer até consequência criminal. Porque a gente está aqui muito discutindo, e é o nosso objeto aqui, questões tributárias, mas muitas vezes o inadimplemento, a omissão, a sonegação gera consequência criminal. E aí aquele produtor rural precisa se preocupar se lá no âmbito criminal ele às vezes não está construindo uma prova que possa prejudicá-lo, né? Perfeito. E exatamente esse era o ponto que eu gostaria de entrar contigo, em relação à responsabilidade criminal. Uhum. Qual que é o termômetro que vai medir se nós vamos ficar na esfera tributária ou se nós vamos avançar para a esfera criminal em função do não pagamento do tributo? Hoje, até fiz um post esses dias no meu Instagram sobre isso. A gente está com um projeto no Senado, um projeto de lei, que foi aprovado agora no Senado, vai passar agora pela Câmara dos Deputados, que é para diferenciar exatamente o mero inadimplente do devedor contumaz, que é aquela pessoa que sonega com intenção. É aquela pessoa que deve o tributo, não porque não pode pagar, mas é porque não quer pagar. Como uma estratégia de negócio dele. Exatamente. Porque o produto vai ficar mais barato, né? Vai ficar mais atrativo, ele vai ter menos custo operacional, então ele vai poder lucrar mais. Então ele usa a sonegação como método, modus operandi do negócio dele. E aí esse seria o devedor contumaz. E aí nós temos uma lei, que é a Lei 8.137 de 90, que é a Lei de Crimes Tributários, e ela estabelece que ao identificar essa sonegação, né, essa intenção de você deixar de pagar, você deixa de ser um mero inadimplente e passa a ser um criminoso no olhar tributário. Quando a gente fala crime, a gente pensa muito em matar alguém, né, em roubar, mas o crime tributário, ele é como se você estivesse roubando do Estado, né, vamos assim simplificar.
Então, por isso tem que tomar cuidado, porque às vezes aquele profissional que, vamos dizer assim, de forma sistemática, deixa de declarar o real, diminui a receita, deixa de emitir uma nota fiscal, e isso faz de maneira reiterada, ele pode ser enquadrado como devedor contumaz. E isso leva a uma consequência criminal. Aí o que acontece operacionalmente falando? A Receita avisa o Ministério Público, né, se é tributo estadual, o Ministério Público Estadual, se for federal, o Ministério Público Federal, que pode ou não instaurar um inquérito para verificar se há indícios de atividades criminosas. E aí, nesse caso, a responsabilidade vai ser para a pessoa do sócio. Então, não é só a questão da fraude, da simulação, mas também do mero dolo, né? Isso. O elemento tipificador, né, dos crimes tributários perante a Lei 8.137 é o dolo. Então, se ficar evidenciado que existe essa intenção, essa vontade livre, consciente, né? Você não foi coagido, você não tem ali nenhum vício de consentimento, você fez sabendo do que você estava fazendo, e a gente já atuou em alguns casos lá no escritório, muitas vezes qual que é a declaração do empresário? Ah, mas eu não sabia, quem fazia isso era o meu contador. Isso não vai tirar essa questão dolosa porque você assinava os documentos. Era você que confirmava que aquele valor, você era que pagava. Então, às vezes, o próprio empresário, às vezes, por desconhecimento mesmo, ingenuidade, ele não faz essa conferência. Será que meu contador está declarando tudo? Será que meu advogado está... Não quero falar de nenhuma profissão específica, porque isso pode acontecer com qualquer um. E aí não olha. A gente teve um caso de uma empresa que era uma empresa de Brasília, em que era um casal, eles eram sócios, e aí a esposa teve uma dissolução conjugal, se separou, veio para Goiânia, só que a empresa continuou funcionando lá. E ela estava como sócia no contrato. Isso não teve uma preocupação de tirá-la. Concluindo, há hoje uma investigação de crime, né? Inclusive já está lá no Tribunal de Justiça. E o argumento dela, mas eu me separei, eu não estava mais atuando no dia a dia. Mas você tinha um certificado digital, você assinava, você tinha a documentação no seu nome. Então, por isso que é importante, mesmo que um profissional terceiro faça isso, que o empresário tenha esse cuidado, às vezes fazer uma auditoria, uma fiscalização, e não porque está desconfiando do outro profissional, mas porque isso pode gerar consequências para ele como pessoa física. Porque quem vai preso não é a empresa, quem vai preso vai ser ele. Né? Então, a lei, inclusive, fala que o regime é fechado, o regime de cumprimento da sonegação. E agora, com esse projeto de lei, que aprovou no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados, se aprovar, vai ficar mais transparente para nós essa diferença entre o inadimplente e o devedor contumaz. Se a gente falar de forma objetiva, eu preciso dever quantos meses para dizer que eu sou um devedor contumaz? Isso não tem uma regra nacional. Cada estado legisla sobre isso. Então, a gente não tem muita segurança jurídica nesse ponto. Então, agora, com o projeto de lei, a gente vai ter mais insumos para tentar enquadrar corretamente. E esse contribuinte, quando ele está ali na questão criminal já, ele só se livra da questão criminal se ele pagar o tributo. Então, há uma... Essa era a pergunta que eu ia fazer, porque, inclusive, é uma crítica de muitas pessoas em relação aos crimes tributários, que é o seguinte, o cara deixa de pagar e vai ser processado, né, o Estado o Ministério Público vai denunciar e tal, uma ação penal pública condicionada, né? E aí, mas se chegar lá na frente, ele pagar, eu acho que até antes da sentença, provavelmente... na verdade, em qualquer momento, se ele pagar... se ele pagou... Extingue a punibilidade, né? Porque ele pagou a dívida tributária, então o crime foi resolvido. A gente teve recentemente uma operação envolvendo uma grande empresa de farmácia em São Paulo, acho que talvez vocês tenham visto, e fez um acordo, paga-se a dívida tributária. Acabou. E acabou. E agora, quando você parcela, aí também suspende a ação penal. Então, mesmo que você não pague, porque antes tinha que pagar à vista. E aí é aquela ideia da dívida impagável, o cara não tinha como pagar, mas também queria, né, se livrar ali da questão criminal. Agora, se pagar parcelado, suspende a ação criminal. Então, é uma das formas de você ali resolver a situação de forma clara. Mas o que eu falo assim, a reputação, a imagem da empresa, tudo isso acaba afetado. Né? Hoje, lá em São Paulo, essa operação que teve, né, o grande empresário, que era aquela pessoa que você olhava como uma pessoa que, né, ajudava, idônea, vendia remédios mais baratos. Por mais que aquilo ali tenha sido feito de uma maneira até, às vezes, abusiva, mas é a imagem que fica. Né? E aí, para aquele empresário depois conseguir restaurar a imagem, restaurar o nome da empresa, é mais difícil. E a gente escuta muito isso do tipo, eu não sabia, não fui eu que fiz. E normalmente não sabe mesmo. E não era ele que declarava, não era ele que fazia os lançamentos. Mas essa ausência de acompanhamento não tira o elemento da responsabilidade. E falando em responsabilidade, como que fica a responsabilidade solidária do contador que participou desses lançamentos, fez a escrituração fiscal? Até onde vai o risco também para
o profissional da contabilidade? Hoje, a lei, até do Estado de Goiás, o nosso Código Tributário Estadual, previa a responsabilidade tanto do contador como do advogado. Nas operações que seus clientes tinham sido sonegadores, mas com a sua colaboração, você também tinha uma responsabilidade. O Supremo declarou esses artigos inconstitucionais, então eles não têm mais efeitos práticos, né? O que a gente vê hoje na esfera criminal, pode haver uma responsabilidade solidária ali do contador. Na esfera tributária, a responsabilidade é do contribuinte. Então, resumindo, a empresa é que vai pagar. O produtor rural é que vai ficar responsabilizado. Mas a questão criminal, ela pode gerar um alcance à esfera do contador, à esfera do advogado, que possa ter usado também de maneira dolosa para fazer a sonegação fiscal. Então, por isso que é importante ter essa atenção. Na reforma tributária, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, que mudou, são as plataformas digitais hoje. Porque hoje muita operação a gente faz pela internet. Uhum. Então, pensando, sei lá, um Mercado Livre da vida, que faz ali só a transação a aproximação, né, entre o vendedor e o consumidor. Ele não tem gestão sobre aquilo que está sendo vendido, ele não é o dono da mercadoria, ele é só uma plataforma de transação. Atualmente, a responsabilidade dessa plataforma é zero. Com a reforma tributária, tem um artigo específico na Lei Complementar 214, que coloca que se o dono da loja não emitir a nota fiscal, por exemplo, a responsabilidade vai ser solidária da plataforma. Então, essas plataformas digitais que facilitam o processo de pagamento, elas passam a ser podem se tornar uma das responsáveis se ela não confirmar se o lojista foi lá e emitiu a nota para aquele consumidor quando vendeu a mercadoria. Que hoje eu acredito que é uma verificação que eles não façam, até porque é uma operação apenas digital. Quem tem a responsabilidade de mandar o produto para o consumidor, pagar o frete, tudo isso é a loja, né? Então, a gente percebe que a lei, até eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso, a responsabilidade tributária, né? Eu falo muito sobre isso, que hoje a lei ela tem um poder de estabelecer qualquer pessoa para responder pelo seu tributo. E isso é um poder muito grande, né? Porque se as leis começarem a expandir muito, como essa ideia, o contador responder pela sonegação do cliente, o advogado que atua também responder, agora a plataforma digital que vai passar a responder. Mas qual que é a intenção de tudo isso? É pagar. Então, o governo vai atrás daquele que para ele seja mais fácil cobrar o tributo. Então, mesmo que você terceirize essas atividades tributárias, é importante você saber que isso não tira a sua responsabilidade, né? Então, tive um caso, falando de imposto de renda, de uma cliente que era casada e o marido dela que fazia as declarações dela. Uhum. E aí ele fez uma declaração errada, ela caiu na malha fina e uma das defesas que ela queria arguir era exatamente essa. Mas quem fazia uma declaração era o meu marido. Só que isso não vai, né, tirar a responsabilidade dela no pagamento. Então, por isso que é importante você sempre monitorar aquele que faz, aí às vezes cobra uma auditoria, né, contrata um outro escritório para fazer uma verificação, não com o objetivo de pegar um erro, mas ter a segurança de que está sendo feito da maneira mais correta possível. Nessa questão criminal, no âmbito do direito tributário, essa questão do dolo e da culpa, ela é essencial. Né? Essencial, porque a tipificação, no caso de sonegação, é o elemento dolo. Então, a culpa, né, que é a imperícia, a negligência, ela não enquadra no crime, então você perde ali o elemento tipificador. Eu estou falando isso porque a gente até discutiu isso aqui sobre a complexidade do sistema tributário. Uhum. O senhor estava dizendo que não é uma tese defensiva dizer que não tinha conhecimento Exatamente. sobre a norma e tal, mas isso é um lado da história. O outro lado é que o sistema realmente é muito complexo. Sim. Pode ser que alguém tenha pago menos imposto, não porque quis deliberadamente, mas porque houve uma interpretação diferente da norma, né, por parte do advogado dele, do contador ou dele próprio, que leu, mas não é um especialista, fez o seu próprio lançamento, né, a declaração, e depois pagou a menos. Nesse caso, essa tese poderia ser utilizada? Ou... Sim. A gente até analisa isso, para ver se não há uma mera imprudência, uma mera negligência, né? Uma forma de cuidado com a norma que acabou gerando a obrigação. Por isso que essa distinção entre o mero inadimplente, que é aquele que deixou de pagar, para o devedor contumaz, que já é o sonegador, o criminoso, você ter uma legislação que separa esses dois grupos de pessoas. Porque hoje isso é olhado pela reiteração. Quantas parcelas você está devendo, quantos tributos você não paga, né? Então, é isso que a gente vai olhar. Agora, se você pega uma loja que já não emite nota, né, que já faz ali um recibo simples para o cliente falando que qualquer problema vai lá, e aí o produto é muito mais barato do que é vendido no mercado. Então, parece que ali há uma atitude mais dolosa que fica difícil você quebrar.
Agora, pensando realmente na situação que você trouxe, um contribuinte que não sabia, porque a interpretação era, às vezes, complexa, ou não fez um estudo cuidadoso, ele é um mero inadimplente, então não vai ter consequências penais, só tributárias. Ele vai Juros, ter que pagar multa. Exatamente. Pagar o que ele deixou Como de teria que recolher. pagar se fosse crime também. Né? Exatamente, Ele vai ter que pagar de Exato. qualquer forma. Vai ter que pagar de qualquer forma. A consequência é que ele não vai extinguir a punibilidade porque não vai ser considerado crime. Exatamente. A gente atua aqui numa operação em Goiás de empresas em que essa é a preocupação do empresário. Ó, é mero inadimplemento ou devedor contumaz? Porque se for devedor contumaz, você tem a consequência criminal. Que aí é essa que talvez para o empresário seja mais sofrível, né? Mais pesada, impactante. porque ele vai ter todo esse constrangimento, às vezes de preso, às vezes de passar na TV, dependendo da... Proporção. eu até comento que às vezes alguns clientes chegam para a gente e falam, mas o meu concorrente faz isso, vem com uma manobra errada, né? E vem perguntar para a gente se pode ou não. A gente fala, olha, não pode, porque a lei fala isso, aquilo. Ah, mas o meu concorrente faz. É por isso que quando a gente pega as operações que a gente vê que passa na TV, não é uma loja ou outra, é o ramo inteiro que cai. Porque isso, às vezes, é uma prática que vai daquela atividade econômica. Ah, então o meu produtor rural, colega aqui, parceiro, faz isso. Se eu fizer também, nunca deu nada para ele. Aí isso começa a se perpetuar como uma prática reiterada, aí chama a atenção da Receita, aí você fala, opa, peraí que agora eu vou lá para ver o que está acontecendo. E aí todos os produtores acabam gerando, né, uma consequência. Por isso que é importante você sempre verificar, quando tiver uma ideia de planejamento, de redução de carga tributária, olhar se isso é possível ou não. E eu vou te dizer que há muitas possibilidades de você reduzir a carga tributária. É só fazer dentro dos limites que a lei estabelece. Entendeu? E é tão interessante que nós estamos passeando na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal, e às vezes as pessoas até se perdem, mas é interessante a gente fazer essa ponderação. E passeando mais uma vez por essas esferas, nós estamos falando da responsabilidade criminal que é exclusiva do sócio, né? Porque a pessoa jurídica não pode prender o CNPJ. Mas voltando para a cível e trazendo essa discussão da responsabilidade do sócio. Uma das grandes preocupações do sócio é quando uma execução fiscal é desviada da pessoa jurídica, incluída a figura do sócio ali que assinava pela empresa, tinha a gestão dela. E nós sabemos que pelo insucesso da execução, às vezes havendo algumas condições que a lei prevê, é um caminho natural da execução seguir. Qual que é o caminho para o produtor rural, do contribuinte, para ele se cuidar a respeito disso? Hoje, quando a gente olha o mero inadimplemento da empresa, isso não pode gerar redirecionamento para o sócio só porque a empresa deixou de pagar. Tem até uma súmula já consolidada do STJ, que é a 430, que fala exatamente isso. O mero inadimplemento, por si só, não gera responsabilidade do sócio. Mas agora vamos imaginar aquele sócio que comete atos ilícitos. Então, por exemplo, crime tributário, como a gente falou agora há pouco, excesso de poder, ou ele fecha a empresa de maneira irregular, seriam essas hipóteses taxativas que gerariam a responsabilidade para ele. Então, isso é o que diz a lei. O artigo 135 do CTN, ele é claro, fala, olha, o sócio só responde se agir com ato ilícito. E mero inadimplemento não é ato ilícito. E aí é aquela separação que a gente estava falando agora há pouco, de devedor, contumaz e inadimplente. Essa é a questão da despersonificação desconsideração da personalidade jurídica. É que no direito tributário, o STJ entende que eu nem preciso fazer essa desconsideração. Eu simplesmente redireciono. Então, na prática, a Receita faz um pedido para o juiz. Juiz, essa empresa foi fechada irregularmente. Súmula 435, isso redireciona para o sócio. Por favor, a dívida agora é do sócio. Aí o juiz verifica o documento que comprova a dissolução irregular. A empresa não funciona mais no endereço que estava. Isso é uma dissolução irregular. E aí, nesse caso, o sócio passa a responder. Porque a desconsideração do artigo 50 do Código Civil, ela impõe alguns requisitos mais rígidos. Tem que mostrar abuso da personalidade, tem que mostrar confusão patrimonial. Exato. No direito tributário não precisa. Então, se eu meramente cometi um ato ilícito, que é fechei a minha empresa irregularmente, isso já é requisito suficiente para gerar a responsabilidade do sócio. E aí, quando a Receita faz isso, o que a gente tem que olhar no processo? Será que já não prescreveu? Porque às vezes eles demoram 10 anos para descobrir que a empresa não tem patrimônio. Aí depois desses 10 anos, eles vão lá e pedem o redirecionamento para o sócio. E aí começa uma nova execução, porque agora quem está sendo colocado no polo passivo é o sócio. Será que essa dívida já não está prescrita? Então, por isso que é importante também fazer essa análise da prescrição para o sócio, quando eles pedem esse redirecionamento para o sócio. E no direito tributário, é muito mais simples pedir esse redirecionamento do que o incidente de desconsideração da personalidade. Então, é possível, é uma consequência muito comum na nossa prática. O Estado de Goiás, por exemplo, às vezes ele coloca na própria certidão da dívida ativa o sócio como corresponsável. Então, o devedor principal é a empresa e o corresponsável é o sócio. E, às vezes, é mero inadimplemento. Só que o sócio já está lá colocado na execução. E aí, quando que ele vai descobrir? Quando há o bloqueio na conta dele. Que aí ele viu que teve o bloqueio,
E aí tem uma jurisprudência interessante que, depois que bloquear, mesmo que eu parcele, o valor não será desbloqueado. Então, às vezes, o contribuinte teve lá um bloqueio parcial da dívida, sei lá, estava devendo 50, bloqueou 10. Aí o cliente pergunta, mas se agora eu for lá e parcelar, eu vou conseguir tirar os 10 do bloqueio? Não vai. Então, você tem que pedir o parcelamento antes do valor ser bloqueado para evitar, né, maiores consequências. Por isso que a dívida ela pode iniciar na empresa, né, na pessoa jurídica do produtor, mas depois ela pode alcançar a pessoa física. Né? Agora, professor, uma curiosidade, até com um assunto que é bem atual, e eu queria puxar ele para o direito tributário também, que é uma questão sobre essa desconsideração da personalidade jurídica, mas com outro viés. Existe algum caso em que, no direito tributário, numa dívida tributária, né, em que o sócio ou uma empresa, vamos lá, tem uma pessoa física que é sócio, faz parte do quadro societário de duas empresas, certo. Mas são CNPJs diferentes, mas ele está lá nas duas. Ou seja, ele é dono parcialmente das duas empresas. Perfeito. Existe uma dívida tributária numa empresa, nesse CNPJ, e essa empresa que se é afetada por isso? Hoje nós temos um artigo no CTN, que é o 124, que ele fala da solidariedade. E aí só existiria solidariedade nesse caso se as duas empresas, em conjunto, praticassem o ato empresarial. Ramos completamente diferentes. Então, em tese, não. E não atuar. Não afetaria, porque a solidariedade é só se as duas empresas, né, no contrato lá de prestação de serviço, de venda da mercadoria, assinassem aquele contrato. Agora, se são empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico apenas, isso não gera a responsabilidade da outra empresa que pertence ao mesmo grupo. Eu só acho que esse precedente que houve do ministro Alexandre de Moraes, que tirou ou bloqueou parcialmente as contas da Starlink aqui, simplesmente porque o Elon Musk era sócio, sendo que, na verdade, o alvo principal era o X, né, por não ter cumprido uma decisão judicial. Só acho que isso pode, esse precedente, pode em alguma medida afetar a questão da personalidade jurídica ou dos grupos econômicos, da relação entre empresas que estão em ramo diferente, mas com sócio comum? Eu acho que em âmbito tributário, só se houvesse uma alteração na lei, né, especificamente. Porque a lei ela é muito clara em trazer esse aspecto. Né? Hoje, por exemplo, na seara trabalhista, a gente já vê também esse tipo de situação. Às vezes faz parte do mesmo grupo. O Supremo até deu uma decisão essa semana dizendo que isso não é suficiente para gerar a responsabilidade da outra empresa que pertence ao mesmo grupo. Então, a ideia é afastar essas personalidades, né? Mas, no âmbito tributário, a lei ela estabelece que se a atividade for feita em conjunto, aí sim levaria uma responsabilidade solidária dessas empresas. Agora, mero inadimplemento do tributo de o máximo que pode acontecer é talvez atacar o sócio. Mas não a outra empresa que ele faça parte. Que é de outro grupo. Acho que pouco provável, supondo assim, do vista da lei, né? Então, olhando, é claro que a jurisprudência ela se constrói de diversas formas, né? E a gente pode puxar para vários lados a interpretação. Falo que o direito ele é vivo por isso, né? Nesse caso, me parece que era uma imposição para fazer valer uma medida cautelar. Né? Isso, acho que era mais para motivar o cumprimento da outra decisão que não havia sido... Exatamente. Mas de qualquer forma, fragiliza um pouco a questão, ou fragiliza bem a proteção das personalidades jurídicas. Porque eu falo que a segurança jurídica ela está em cima de você cumprir aquilo que a lei estabeleceu. Né? Mesmo que a interpretação ela pode ser ampla, porque o direito ele é uma interpretação, né? uma vida hermenêutica da norma, mas você tem que ter esse cuidado desses limites que a lei impõe. Então, a própria lei ela fala, no artigo 124, inciso 1, que para poder ter a solidariedade, ou a lei expressamente tem que afirmar, ou tem que haver a negociação em comum das duas empresas. As duas empresas faz parte do contrato social, do contrato de prestação de serviço ou da mercadoria que está sendo circulada. Agora, se são empresas distintas, mas são coincidentes só no sócio, aí o que eu vou pegar é o sócio, mas não vou pegar a pessoa jurídica que tem uma independência patrimonial. O que a gente tem que tomar só cuidado para responder também de maneira mais completa são aquelas empresas que não são empresas distintas, mas são as mesmas, só que é de fachada. Muita gente está no Simples, às vezes, por exemplo, Simples Nacional, cria duas pessoas jurídicas só para dividir faturamento e com isso... Na verdade, é uma empresa operando no mesmo lugar, exatamente. Única entrada, mesmo funcionário. Verdade, vai faturar por qual? Né? Exatamente. A gente tem uma pós lá no curso que eu dou aula que a gente chama de planejamento tributário, e a minha primeira aula é sobre o estudo do caso de uma grande empresa brasileira, que é o estudo mais emblemático de planejamento, né? E que exatamente acontecia isso. Ela abriu várias filiais, mas funcionavam no mesmo endereço, os mesmos sócios em todas. Nem todas tinham funcionário, porque era um único funcionário que atendia todo mundo, era um galpão de logística. Então, na verdade, ali se viu que era mais para uma questão unicamente de desvio tributário, não de empresas do mesmo grupo. Então, aí isso pode desconsiderar. Tem um artigo no CTN que fala que o ente público, se ele pegar uma aparência de fraude, ele pode desconsiderar aquele negócio e aí tributar todo mundo como se fosse uma empresa só.
Mas partindo do pressuposto que são empresas diferentes mesmo, né? Ramos diferentes. Ramos diferentes. Sócios Exatamente. diferentes, Aí não tem como... Não vejo em âmbito tributário, do ponto de vista da atual lei, uma possibilidade de solidariedade. Interessante. Nesse assunto, doutor, considerando mais em vias de indústria, de empresas de grande impacto, muitas vezes as empresas fecham e deixam um imobilizado muito grande que tem um valor comercial agregado, né? Uma estrutura, um parque logístico, enfim, máquinas. E, às vezes, ela encerra aquela atividade e arrenda aquele local, aquele conjunto empresarial para uma terceira empresa, por meio de um contrato, e aí essa outra empresa começa a trabalhar ali dentro. E, naturalmente, que vai ser no mesmo segmento, até porque aquela estrutura é destinada àquele segmento. E quando ocorre um pedido de sucessão empresarial dentro de uma responsabilidade tributária por conta desse arrendamento, de usar o mesmo endereço, às vezes com sócios diferentes, porque é de fato uma relação totalmente diversa, contratual apenas da estrutura, mas que o fisco às vezes alonga a responsabilidade com base naquela mesma estrutura. O que precisa ser analisado é que tipo de negociação empresarial foi feita mesmo, né? Se foi só uma locação, um arrendamento, a gente não tem a figura da sucessão empresarial, porque não é o que a gente chama no direito empresarial de trespasse, né? Que é quando você compra o estabelecimento. Você só comprou o ponto, no sentido do prédio, e se aproveitou da mobília que já estava ali, que ia servir para sua atividade. Então, em tese, usar a mesma mobília não é requisito suficiente para caracterizar uma sucessão empresarial. Mas agora o que a gente precisa olhar é a empresa que funcionava, como é que ela foi extinta no contrato social, como é que foi feita a verbação lá na junta comercial, para ver exatamente o que aconteceu. Porque se for caracterizado uma sucessão empresarial, se realmente eu vendi a minha loja para você, aí eu vendi o que é de bom e o que é de ruim. Então as dívidas tributárias passam para você também. Né? O 133 CTN, que fala do trespasse, ele estabelece essa condição. Você vende a empresa para alguém, essa pessoa que comprou permanece no mesmo ramo, aí a sucessão empresarial para ela. Não significa que eu vou me livrar da dívida como vendedor, Solidário. mas vai haver uma responsabilidade ali que pode acontecer integral ou até mesmo subsidiária. Mas o que precisa olhar é se realmente foi feito um arrendamento ou se foi feita uma venda mesmo da loja, do estabelecimento. Se eu liquidei o CNPJ, fechei a minha empresa, fui lá na junta, fiz a liquidação da pessoa jurídica, hoje você pode liquidar uma empresa com dívida, não tem problema nenhum, você liquida a empresa, aquelas dívidas vão agora ser do sócio, né, da pessoa física, e aí você foi lá e comprou o ponto, comprou o local para poder agora exercer sua atividade. Não vejo sucessão empresarial aí. Agora, se minha empresa estava funcionando, você vai lá e compra ela, e aí eu vou lá na junta comercial e faço só alteração societária, agora a minha empresa que era eu, o sócio, passa a ser seu, aí há uma sucessão empresarial e que aí levaria as dívidas tributárias para você. Então, por isso que precisa olhar exatamente, pensando no arrendamento, uma locação, não vejo sucessão empresarial, mesmo que permaneça no mesmo ramo, né? Perfeito. Agora, se o nome de um contribuinte está com restrição porque ele tem uma dívida e depois ele tem um reconhecimento que essa dívida prescreveu, sai automaticamente a restrição ou ele tem que tomar alguma atitude para tirar? Em tese, deveria sair automaticamente, né? A minha experiência mostra que isso não acontece. Então, muitas vezes a gente pede o reconhecimento. Hoje, eu acho que diminuiu um pouco, porque a gente tem a figura do protesto, que está acontecendo bastante no direito tributário, protesto em cartório, e o protesto, quando ele é indevido ou mantido, mesmo com a dívida paga ou prescrita, isso pode gerar uma consequência de dano moral, né? Consequências mais financeiras para o fisco. Então, ele está tendo mais cuidado. Eu vejo isso atualmente. Mas, em tese, se você tem uma prescrição, você vai lá no órgão público para pedir para eles reconhecerem. Se eles reconhecerem, eles fazem a extinção das pendências, tira o seu nome da dívida ativa. Se tiver algum Serasa, alguma coisa, também vai ser extinto. Agora, supondo que você não conseguiu isso fazer na esfera administrativa, porque eles não reconhecem a prescrição, aí você precisaria entrar com uma ação na justiça. Aí lá na ação na justiça, a gente vai primeiro pedir para o juiz reconhecer que a dívida está paga, ou que ela está prescrita ou decaída, e com esse reconhecimento, uma obrigação de fazer, que é o juízo mandar a Fazenda Pública tirar os seus nomes, tirar a sua restrição, né, dos órgãos de proteção ao crédito, ou até mesmo de protesto em cartório. Uma coisa que a gente ainda não chegou a comentar, mas acho relevante que a gente está falando sobre isso, a lei tributária mudou ano passado, em julho de 2024, passando a prever que o protesto em cartório também interrompe a prescrição. Isso era uma realidade que a gente não tinha até julho do ano passado. Foi uma alteração no CTN. Então, agora, quando a Fazenda Pública protesta o nome do devedor em cartório, isso já gera também uma consequência de interrupção da prescrição. Então, aquela dívida se perpetua por mais 5 anos. E, às vezes, o contribuinte não sabe que o nome dele está protestado e por isso que a dívida se renovou, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem que fazer essa conferência.
Mas olhando que se a dívida estiver totalmente paga ou prescrita e não tem mais como continuar, o órgão público tem que tirar os dados, né, as restrições que tiver, com os custos do Estado, para que o nome do contribuinte volte a ficar limpo, vamos assim dizer. Né? E é interessante que quando a dívida já está ajuizada, muitas vezes já ocorreu a prescrição, só que isso não foi noticiado aos autos. E se não for de ofício, conforme o senhor falou que desse ano para cá já tem havido uma mudança nesse sentido, você vai continuar respondendo aquela execução até você se manifestar ali por meio de uma exceção de pré-executividade, até para evitar umas custas de embargos, para poder buscar a extinção desse processo, né, quando já está em vias judiciais. A gente até comentou no início, né, que a execução é a pior consequência e é o pior momento para você alegar qualquer coisa, porque uma das consequências é você ter que garantir o juízo para poder alegar a prescrição ali, a não ser que você faça a outra ação que você comentou, que é a exceção, que aí não precisaria. Tem um artigo no Código de Processo Civil, que é o 332, parágrafo 1º, que diz que o juiz ele poderia fazer esse reconhecimento de ofício. Mas na prática, a gente dificilmente tem algum juiz corajoso que vai alegar, mesmo sem as partes arguírem, né? Então, por isso que a prescrição e a decadência, apesar de ser uma matéria que poderia ser alegada de ofício, até pelo juiz, isso não acontece na prática. Aí a Fazenda Pública executa uma dívida que ela sabe que está prescrita, se o contribuinte não falar nada, o processo vai seguir normal. Porque, em tese, o juiz está adstrito aos argumentos das partes, aos pedidos das partes. Se eu não pedir que está prescrito, o juiz vai continuar gerando a execução e cobrando normal, né? Por isso que a gente não pode contar com essa sorte do juiz mesmo reconhecer para poder alegar. Então, por isso que a gente analisa isso e, às vezes, a gente já entrou, às vezes, com uma defesa, não pegou a prescrição ali na hora. Se você identificou depois, atravessa uma petição, uma exceção de pré-executividade, para poder alegar que houve a prescrição ali do crédito. Porque, infelizmente, isso dificilmente é de ofício. Né? E se eu falando em juiz corajoso, eu quero aqui mostrar minha satisfação com a decisão recente do TRF1, no que viu válido a prescrição intercorrente na via administrativa de créditos fiscais. Era uma situação que, aos meus olhos e aos olhos de muitos operadores do direito, inclusive magistrados que julgavam, às vezes, inversamente essa compreensão, no sentido que era totalmente desproporcional e desarrazoado não haver a prescrição intercorrente administrativa na via, quando se trata de crédito fiscal. E uma juíza substituta entrou no colegiado, numa turma no TRF1, e aplicou essa compreensão corajosa e justa, porque isso traz um equilíbrio e uma sanidade judiciária. Ela traz a justiça que a gente tanto busca, porque é totalmente incoerente a gente ver processo administrativo aguardando um julgamento por 8, 10 anos, simplesmente porque não tudo bem, não existe prescrição intercorrente em questões administrativas fiscais. Não, eu queria fazer uma ponderação, porque talvez essa postura mais inerte que nós esperamos do juiz, que é natural do direito, da inércia, né, do judiciário, ela se justifica muito quando nós estamos em uma relação de particulares. Então, aí os particulares levam seus argumentos, o juiz decide com base naquilo que foi levado aos autos e está tudo certo. Agora, no caso do direito tributário, que é, né, uma pessoa física ou uma empresa contra, né, a União, contra o Estado, contra o poder público, eu não sei, no meu caso particular, eu espero que os juízes tenham, sim, assim, acho que faz parte da profissão, buscar, nesse caso, a verdade real, como se fosse no caso criminal, que é falar, não, peraí, está prescrito, né, decaiu o direito, né, do lançamento, então decaiu e vamos ter coragem de não fazer com que o Estado prevaleça em face do cidadão. Até porque, se formos olhar de onde surgiu lá a Constituição norte-americana, pelo menos como eles olham, né, seria a ideia de limitar não os cidadãos, mas limitar o poder público. Né? Então, e aqui no Brasil, muitas vezes, a gente vê o contrário, dá a impressão que a Constituição existe para nos limitar. Agora, a Constituição de 88, diferente você pega a Constituição do Império, os primeiros itens não eram os direitos fundamentais, né? Não eram as garantias, direitos fundamentais, era a organização do Estado. Então, começava com a ideia assim... O centro. Vamos organizar o Estado, depois eu vou falar do cidadão, o que você... eu quase que esqueço. Tem os direitos aí do cidadão também. E a nossa Constituição atual, corretamente, né? E a Constituição, acho que ela é feita, nenhuma palavra é colocada aleatoriamente, e a ordem das palavras importa também. Né? Então, a ordem dos conceitos com que são apresentados é importante. Não é à toa que é logo no artigo 5º, nós temos todos os incisos lá com os direitos principais, né? As cláusulas pétreas, inclusive. Então, eu acho que seria interessante que o juiz tivesse essa postura mais proativa nesse caso, né? De buscar a verdade. Não, o direito da União, dos Estados, dos municípios de cobrar, prescreveu ou decaiu,
comigo, então não cobra, né? Declara isso de ofício. Hoje a gente tem 2 princípios que garantiria isso, né? Primeiro, o princípio da legalidade, que fala que a administração tem que agir dentro da lei. Então, se ela está cobrando uma dívida que é prescrita, ela tem a consciência disso, que para você passar hoje num concurso para ser procurador, não é algo simples. Então, você estuda muito aquela matéria. Então, você já teria ali a violação dessa regra. Claro, será que, nesse caso do procurador que está fazendo isso com dolo, não seria improbidade administrativa ou abuso de autoridade, talvez, se ele fizer com dolo? Até existe no próprio Código de Processo Civil, fala sobre isso, né? Se você tem alguma postura processual intencional, né? Seja de má fé ou não, você tem consequências. O problema é você conseguir caracterizar isso, né? Hoje, na prática, a gente vê que são princípios, igual que a gente comentou, o artigo 332 dá para o juiz esse direito. Apesar da inércia ser a regra, se ele sabe que a dívida está prescrita, ele poderia reconhecer. E por que isso não acontece na prática, né? Ou por falta de coragem, ou talvez porque falta de conhecimento, ou porque também espera que o contribuinte identifique isso, né? Então, a gente tem essa... a gente, às vezes, quando alega excesso de execução na execução fiscal, isso é crime também, tá no Código Penal. Então, o excesso de execução, ele pode gerar uma consequência. Só que eu nunca vi um juiz falar, vamos oficiar o Ministério Público ou a corregedoria do órgão desse procurador para avisar ele que ele está com excesso de execução, que ele praticou isso, né? Hoje existe uma postura que não é essa a efetiva, né? Então, a gente tem essa preocupação de que sempre que o contribuinte está sendo cobrado, apesar da legalidade não ser, deveria ter sido, né, a armadura de conferência da administração, ela não faz isso com rigor. Então, cabe a nós usar o princípio da legalidade como uma ferramenta de defesa, olhar se que realmente aquilo está dentro da lei ou está fora da lei, né? E essa questão que você falou agora há pouco sobre não ter prescrição dentro do processo administrativo, a gente já teve casos lá de dívidas que demoraram 10, 12 anos para ser julgada. E por que a Fazenda Pública não tem também essa motivação de julgar? Porque se interrompeu a prescrição. Então, durante todo esse período de 12 anos, a prescrição ficou zeradinha, Exato. Não contou nada. Então, qual que é o ônus para ela? Zero. Nenhum, né? Então, o Supremo até fala, tem uma súmula, que é a 429, que fala que se o processo estiver demorando muito, você pode impetrar um mandado de segurança para o juiz fixar um prazo para a autoridade administrativa determinar. Só que muitos, às vezes, o próprio juiz entende que a máquina pública é realmente burocrática, não tem como exigir isso. Já tive sentenças nesse sentido. De que, apesar de existir a súmula, esse prazo até é razoável. E aí, esse é outro princípio que é muito genérico, né? Razoável, proporcional. E aí, você pega um caso isolado como esse que você mencionou, já é um indício, Exato. Mas hoje a jurisprudência mais consolidada é negar. Então, você tem processos que demoram 12 anos, aí a dívida é dada como correta pelo governo, e agora ele tem mais 5 para te cobrar. E esse período todo, corre juros, corre multa, correção monetária, e aí o cara paga uma grana, né? E aí, às vezes, aí vai ter que ir para o parcelamento, ou tentar outra forma de tentar reduzir o valor do tributo, né? Por isso que seria importante o Estado ficar atento a essas questões com relação à legalidade, com relação ao cumprimento mesmo dos prazos, para que nem a atuação do advogado a gente precisaria agir. Porque o próprio juiz reconheceria, ou a própria Fazenda Pública, e já extinguiria o processo, né? Maravilha. No início do nosso bate-papo, o senhor ponderou que a cada 10 execuções protocolizadas, pelo menos 8 têm algum vício ou algum erro que merece correção. Dentre deles, nós falamos a decadência, prescrição intercorrente, e 2 deles, que nós comentamos no transcorrer da conversa, é o excesso de execução, que pode ser decorrente de uma atualização maior do que a taxa Selic ou então de uma multa maior do que 100% daquele tributo. Desses 8 em cada 10, quantos por cento decorre dessas 2 últimas opções, que são de juros maiores, juro e atualização maior do que a Selic e de multa superior a 100% do valor do imposto principal? É importante comentar que esses percentuais que você narrou não estão previstos na lei normalmente. Então, existe um princípio no direito tributário que é o princípio do não confisco, né? A dívida não pode ser confiscatória. Agora, o que isso significa na prática? Certo. É um conceito jurídico totalmente vazio. Aí veio o Supremo e acabou trazendo jurisprudências para a gente poder ter essas métricas, né? Então, em cima disso, a gente percebe hoje que talvez em torno de 60% das execuções o erro está aqui, está nesse ponto. Falando agora do estado de Goiás, que é onde a gente está atuando bastante, tanto Goiânia quanto Goiás, a gente tem problemas com excesso de execução. E principalmente na questão da ponderação do índice de correção monetária e também na questão dos juros, né? Juros de mora. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, porque agora, como o Supremo definiu esses limites, antes a gente não tinha esses limites. Aí a gente tinha jurisprudências variadas. Agora que o Supremo tem temas repetitivos, que na nossa legislação se torna obrigatório de cumprimento para todos os juízes, a gente tem agora parâmetros objetivos que a gente consegue saber. Então, por isso que a nossa análise da CDA, né, do título executivo,
Tem um artigo no CT, na lei de execução, que é o artigo 2º, parágrafo 3º, que traz os requisitos mínimos que a gente tem que olhar. Então, a gente olha isso, faz a contagem da decadência da prescrição e os limites punitivos, para ver se esses limites estão dentro ou fora do parâmetro legal. Meu amigo... Que banquete, né? É excepcional, é muito bom. Hoje, eu tenho certeza absoluta que os produtores, e também nós somos seguidos por muitos advogados também, que têm contribuído com os seus comentários, com as suas... Né, entra em contato através das redes sociais, né, mensagens diretas. Tenho certeza que essa aula aqui está excepcional e com grande profundidade, efetivamente. Professor, eu pergunto se tem algum assunto, nós já passamos aí de 1 hora, né, quase chegando 1h15, se tem algum assunto ou algum tema que o senhor gostaria de abordar, que a gente não perguntou, algo que seja essencial para ser tratado? Não, eu só acho que essa é como a oportunidade, né, de falar com o produtor rural é exatamente se olhar como empresário e entender que o tributo ele faz parte da sua vida econômica. Não olhar o tributo como um algoz ou como um vilão, mas como uma realidade. Só que você tem formas de atenuar, justo, de forma legal, de forma lícita, a obrigação tributária. Então, é pensar em buscar um profissional. Às vezes o produtor vê isso como um custo. Eu vou ter que pagar alguém para olhar para mim. Mas isso pode gerar sobrevivência da atividade econômica dele a longo prazo, né? E a reforma tributária ela vai trazer oportunidades ainda maiores para o produtor. Ele vai ter mais opções dentro da legislação. Então, isso já começa o ano que vem. Então, poder estudar isso, poder analisar... Então, procurar um profissional que possa ajudá-lo nesse sentido, né? E entender que, apesar da dívida ser tributária, ela pode ter equívocos, né? Então, é por isso que a gente existe, né? A advocacia e a contabilidade, outras áreas do direito, outras áreas ligadas à área contábil, financeira, para apoiar os produtores nesse sentido e para que eles comecem a ter essa visão um pouco mais macro, né? De que a obrigação tributária, ela pode ser olhada ou vista de maneira mais justa para que ele tenha um cumprimento da obrigação tributária de maneira correta, né? E não tenha aí nenhum tipo, se for fiscalizado, se houver algum tipo de cobrança, ele saiba se aquilo que ele está pagando está certo ou está errado, né? Então, acho que essa é a preocupação que seria interessante ele começar a refletir e agir de maneira mais direta sobre isso, né? Meu amigo doutor Eduardo, tem alguma consideração, alguma pergunta a mais para ser feita para o nosso grande professor Pedro, antes de nós agradecermos também com maior pompa? Tá certo. É só um agradecimento mesmo, doutor. Agradecer essa rica oportunidade de aprender mais contigo, viu, doutor? O senhor honra a advocacia, o senhor honra o magistério como professor, né? E transpassa para a gente aí o que nós precisamos para trabalhar, né? Que é dignidade, que é conhecimento, especificidade, né? E trabalhar para produtor rural, né, doutor? Nós temos vivido essa realidade e entendemos que o produtor rural, ele se acha muito simples, mas ele comunga todas as áreas do direito com grande profundidade, né? Vem da trabalhista, vem da civil, vem da agrária, vem do tributário, vem da questão social, da questão individual e fora a repercussão econômica que traz mais relevância ainda para o agronegócio. Então, nós buscamos sempre nos aprimorar e estarmos prontos para atendê-los em todos os aspectos e com as pessoas certas. E o senhor demonstra maestria nesse trabalho e nós agradecemos pela parceria, pelo apoio, pelas aulas, que o senhor nos ajuda muito em nossa trajetória. Eu que agradeço. Professor Pedro, mais uma vez também quero externar aqui a nossa satisfação, a minha satisfação pessoal de lhe conhecer aqui, né, de travar esse contato, também de ter essa aula que foi ministrada para nós e para os nossos seguidores. Eu não sei se existe uma mensagem final. Não, só agradecer também a oportunidade, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o direito tributário, eu falo que como sociedade, né, como cidadão, a gente rejeita o tributo porque a gente às vezes não vê muito valor nele, acha que e acho que isso é legítimo, né? Mas é natural. Exatamente. A gente fala sobre tributo, mas a gente não gosta de pagar tributo, né? Mas como é uma realidade, a gente precisa conhecê-la e ver que ela não é essa dificuldade toda no entendimento, né? E que apesar da legislação ser complexa, a gente consegue às vezes traduzir isso para o produtor, para o empresário, para que ele saiba exatamente quais são as obrigações que ele tem que cumprir. Então, agradeço. Sempre que eu tenho a oportunidade de vir falar sobre o tributário, eu me ajusto para conseguir e obrigado pela oportunidade. É isso. Meus amigos, doutor Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela amizade, pelo companheirismo. E a você que assistiu aí o 8º episódio, né, falando sobre o direito tributário aplicado aqui ao agronegócio, né, a gente agradece a sua presença, não deixe de curtir, deixar ali, aplicar o sininho ali, comentar, enviar o link desse nosso episódio para todos os seus amigos, advogados, produtores rurais, todo mundo que milita, que trabalha
né, que vive em torno do agronegócio, tenho certeza vai gostar muito dessa conversa e das próximas que virão, tá? O próximo episódio vai ser certamente muito bom também. Um abraço, fique com Deus, lei e terra, ao lado sempre do produtor. Vamos lá.